Já pensou em aprender o Photoshop em uma maratona que vai te ensinar toda a base desse programa poderoso de design? Seja bem-vindo à Maratona Dominando o Photoshop. Nessa série, eu vou te mostrar de forma rápida e dinâmica tudo o que você precisa saber para ter a base principal do Photoshop e começar a sua jornada como designer. Fala criativos, eu sou o Men, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui você encontra conteúdos de dicas, tutoriais e tudo relacionado ao universo do design. O projeto dessa maratona é exatamente ajudar pessoas que têm a intenção de começar a sua jornada de design através do programa Photoshop. Aqui eu não quero fazer a promessa de trazer tutoriais que vão explorar os altos limites do Photoshop e das ferramentas, mas sim te dar uma base sólida para que amanhã mesmo você já comece a desenvolver os seus projetos criativos. Então, antes da gente começar essa jornada, faz o seguinte, deixa o seu like aqui embaixo, senta na poltrona, pega aquele cafezinho e vem comigo. Então vamos nessa, criativos, vamos começar aqui a nossa jornada, né? Vamos entender um pouquinho mais aí sobre o Photoshop. Então, para a gente começar, vamos clicar aqui em novo arquivo e você vai poder observar que temos aqui essa tela com diversos formatos, né? O que você precisa entender? Temos aqui o formato de foto, existe algumas predefinições já aplicadas, né, em relação aqui a medidas. Temos aqui os modelos de impressão, formato A4, formato A3, tudo modelo impresso. Aí temos a opção aqui na aba Arte e Ilustração, cartaz, temos o formato aqui Web, onde ele vai nos dar aqui diversos formatos, né? Dispositivos móveis, filme e vídeo. Então aqui é os formatos que o Photoshop ele já estabelece aí de presets pronto pra gente, né? E de qualquer forma tem os recentes aqui também, os últimos que eu usei. Mas para a gente começar, vamos começar aqui com um arquivo digital, né? Então a primeira coisa aqui a gente coloca o nome. Eu vou colocar como post Instagram. Aí a largura você vai colocar 1080 pixels. Então aqui o formato, né, pixels, centímetros, polegadas. Como a gente vai trabalhar com digital, a gente trabalha aqui com o formato de pixels. E aqui 1080 por 1080. Os formatos digitais existem diversos, né? O formato Stories ele é 1080 por 1920. Existem outros formatos também, mas para esse exemplo nós vamos aqui digitar esse formato. Resolução, lembre-se, tudo que for digital nós vamos trabalhar com 72 dpi. Aquilo que não for digital, que for impresso, a gente sempre trabalha com 300 dpi. Grava aí na caixinha da memória. E bom, então 72 dpi, as cores RGB de 8 bytes, né? Conteúdo de plano de fundo branco e o restante aqui nós vamos deixar conforme está. E aí você vai clicar aqui em criar. Então aqui nós temos a nossa interface aqui, né, o nosso workflow do Photoshop aberto. E nessa aula eu quero te mostrar, né, o que serve aqui cada aba do Photoshop. Então para a gente dar início, a primeira coisa, você pode observar que vai haver essa barra aqui, né? Essa aba onde vai ter arquivos, editar, imagens, camada, texto, selecionar. Aqui nós vamos ter diversas funções que ao longo das aulas, né, estarei te mostrando de uma forma mais prática. Antes da gente começar, o Photoshop ele contém muitas ferramentas, muitas aplicações, enfim, é muita coisa. Então, para a gente deixar essa aula mais dinâmica e para que você aprenda de uma forma também mais orgânica, né, onde eu não insira tantas informações em um único vídeo, muitas coisas, muitas aplicações e muitas ferramentas eu estarei te mostrando durante a aula, tá? De uma forma mais natural, onde você consiga aí ter uma memorização mais tranquila. Não quero te encher de informação. Então, para a gente começar, vamos lá. Te falei aqui sobre essa aba, onde temos diversas funções no Photoshop. Temos aqui no nosso lado direito a aba também de propriedades, né, onde vamos utilizar bastante aqui.
Temos na parte aqui inferior da parte direita a aba de camadas. Vamos utilizar também com bastante frequência. E a nossa aba aqui da esquerda, nós temos aqui a nossa barra de ferramentas. Então, com essa barra de ferramentas, nós poderemos fazer diversas aplicações aqui nas nossas criações. Então, a primeira coisa mais importante antes da gente começar qualquer coisa, a gente precisa salvar o arquivo. Então, para a gente salvar o arquivo, você vai vir aqui em Arquivo, vai colocar Salvar como. Então, aqui você tem a opção de salvar na nuvem ou salvar em seu computador. Então, vou colocar aqui a mesa, né? Tá aqui o post Instagram. Aqui temos aqui também os formatos que podemos salvar. Aqui, inicialmente, é o formato Photoshop, mas temos diversos outros formatos. E o restante deixamos como está. E clicamos aqui em salvar. Então, aqui, primeiro passo, salvar o nosso arquivo. Se eu for aqui na área de trabalho, então temos aqui o nosso arquivo. Começando pela interface camadas, vou te trazer alguns exemplos para você entender como funciona essa aba aqui de camadas. Então vamos fazer o seguinte, tá vendo esse símbolo aqui do círculo quadrado? Vamos clicar aqui no quadrado, vamos puxar ele para a tela. Você clica aqui na barra de preenchimento, né, na aba de propriedades, clica nesse símbolo aqui de cor. Então, nesse símbolo aqui nós podemos escolher a cor. Eu vou colocar uma cor aqui qualquer, vou dar OK. Então, você pode ver que aqui temos também diversas opções de cores. Então, direcionando aqui para a camada, você pode ver que a partir do momento que nós incluirmos aqui esse elemento, a camada já apareceu. Você clicando 2 vezes, você consegue aqui colocar o nome. Eu vou colocar aqui como quadrado A. E um ponto muito importante é que nós podemos movimentar o nosso quadrado clicando na camada, tá vendo? Como também podemos movimentar quando clicamos aqui no botão Command ou Ctrl do seu teclado se for o Windows, né? Então, se você clicar aqui na tela, clicar em cima do quadrado, ele já vai fazer essa seleção. Para ficar um pouco mais fácil esse exemplo, eu vou duplicar aqui o quadrado, vou colocar aqui uma outra cor. Então, você pode reparar que na barra de camadas aqui nós adicionamos um outro quadrado. E aí, para a gente fazer a seleção, tem de 2 formas. Ou fazemos a seleção clicando na camada. Tá vendo? Ou fazemos a seleção segurando o Command ou Ctrl aí do seu teclado. Olha que interessante. Conforme eu clico, ele muda ali nas camadas. Existe uma outra opção também, que é conhecida como a seleção automática, né? O Auto Select, onde você apenas com um clique, sem precisar segurar nenhuma tecla do seu teclado, você já consegue também selecionar os elementos. Mas eu não recomendo porque o Photoshop ele costuma trabalhar com diversas camadas de efeito. E se a gente for trabalhar através da seleção automática, muitas vezes nós estaremos clicando em um efeito ao invés do elemento que a gente quer, que no caso aqui seria o quadrado. Então vamos desativar aqui a seleção automática e a primeira coisa que você precisa entender no Photoshop, né? Tudo que for selecionar, você vai segurar aí o Command. Então, conforme eu seguro o Command, você pode observar aqui que o checkbox ele fica marcado, tá vendo? Agora algumas teclas de atalho útil aí para você aprender, né? Se você segurar o Shift enquanto você clica em outro elemento, você pode observar que nós agora selecionamos os 2 quadrados, tá vendo? Olha que legal. Diferente de se você clicasse em somente um. Então, a partir do momento que a gente segura o Shift, a gente consegue selecionar diversos elementos em conjunto. Agora eu vou adicionar também um outro elemento que vai ser o nosso círculo. Olha que legal, beleza. Selecionei aqui todos em conjuntos. E agora nós vamos entender um pouquinho mais como funciona, né, a questão de ordem aqui das camadas. Eu vou colocar uma outra cor para diferenciar. E o que você precisa entender é que existe uma sequência, existe uma hierarquia, né, de posicionamento. Então, conforme os nossos elementos estiverem no topo, eles estarão na frente de um do outro.
Então, por exemplo, o nosso azul aqui, ele está em último, né? Então, podemos observar que o nosso verde quanto o nosso elemento vermelho estarão na frente do azul. E o nosso verde automaticamente estará na frente do vermelho. Então as camadas elas funcionam dessa forma. Conforme a gente vai posicionando aqui os nossos elementos um em cima do outro, as camadas elas seguirão essa hierarquia. Podemos também fazer algumas aplicações com base aqui na nossa aba de camadas, né? Entre elas, por exemplo, se eu clicar aqui no quadrado vermelho, aqui nós vamos ter diversas opções de efeito que ela vai poder aplicar ao nosso quadrado vermelho. Olha que legal. Você vai reparar que durante os nossos tutoriais, né, os nossos trabalhos, as nossas aplicações, nós vamos estar utilizando muito essas opções aqui de efeitos. Também podemos trabalhar aqui com a opacidade do nosso objeto. Então, se eu clicar aqui com a setinha para baixo, ou segurar o Shift para que ele faça essa mudança de valores de forma decimal, então ele vai ficar 90, 80, 70, 60, 50, tá vendo? Ou a gente pode simplesmente fazer por aqui também. Então aqui a gente consegue aplicar a opacidade, né, do nosso objeto. E também temos a aba aqui preenchimento, que funciona de uma forma similar. Um outro ponto também é que nós conseguimos aplicar aqui o cadeado através do nosso elemento. Então, com o cadeado aplicado, o que acontece? Se fizermos a seleção de alguns elementos através da tela, como funciona essa seleção? Se você segurar aí o Ctrl, né, ou Command aí do seu teclado e você arrastar na tela, você pode observar que tudo que estiver dentro dessa demarcação será selecionado. Então, aqui nós temos aqui os nossos dois elementos. Porém, o elemento aqui da Eclipse, né, o verde, ele não foi selecionado porque existe agora, né, esse cadeado que está bloqueando. Nós não conseguimos fazer nada com ele porque ele está com cadeado. Então isso é bem interessante também, principalmente quando a gente quer fazer com que um elemento ele fique posicionado ali, independente do que a gente for fazer depois, como por exemplo esse quadrado aqui. Digamos que eu queira colocar ele como o background. Então aqui eu vou travar ele e eu posso fazer todas as outras coisas sem me preocupar, caso eu clique nesse quadrado e eu faça essa mudança de posicionamento dele, né? Então é uma ferramenta também que vamos utilizar bastante aí durante os nossos processos. E é isso, criativos. Gostou desse vídeo? Faz o seguinte, deixa aquele like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Eu te encontro no próximo vídeo.